gente, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um vídeo e hoje as minhas impressões de leitura vai para esse livro aqui, Um Longo Caminho para Casa, da Danielle Steel. Esse livro aqui é o meu primeiro contato com essa autora e eu confesso pra vocês que não é o tipo de narrativa que eu gosto muito, sabe? Que eu tenha muito conhecimento, justamente por não ser o tipo de narrativa que eu gosto, não é o tipo de narrativa que eu tenho muita bagagem pra comentar pra vocês. Esse livro é um romance, não um romance romântico de história de amor, é a vida da trajetória de uma garotinha de 7 anos, vai contar até um momento X da vida dela. E não é o tipo de narrativa que eu gosto tanto. Mas, de maneira geral, posso dizer que eu gostei muito dessa história e eu vou contá-la pra vocês e explicar também porque que não é o tipo de narrativa que eu gosto. Bom, esse livro aqui eu ganhei de presente de uma amiga muito querida, porque ela gosta muito desse livro, ela queria muito saber minha opinião em relação a ele. E, enfim, tô aqui pra dá-la. Bom, Um Longo Caminho para Casa conta a história de Gabriela, uma garotinha de 7 anos, que na primeira página mostra o momento em que ela está se escondendo no armário da mãe dela. Porque o que acontece é que ela, enfim, sofre abuso físico da mãe dela, né? A mãe dela a espanca por qualquer que seja o motivo. Pode ser porque Gabriela derrubou um suco de laranja, pode ser porque Gabriela não se penteou direito, pode ser por qualquer um dos motivos. Então a gente já é apresentada para essa garotinha no momento em que ela tá tentando se esconder da mãe para não apanhar, mas enfim. Gabriela não tinha muito o que fazer porque ela vivia com os pais e ela constantemente estava à mercê da vontade dos pais. Bom, o que acontece é que a gente vai conhecendo então um pouco dessa história, é uma história narrada em terceira pessoa, que vai nos contando em ordem cronológica de acontecimento a partir desse momento, né, a partir da idade de 7 anos. A gente não tem aqui acesso à primeira surra que a Gabriela levou, o que aconteceu antes de tudo, antes dos pais se casarem, por exemplo, porque que isso tudo se acometeu. A gente só sabe que os pais casaram, né, se casaram, eles eram muito apaixonados, mas a mãe da Gabriela, a partir do momento que a concebeu, passou a ter ciúmes da menina, da atenção que o pai dava para a menina e passou a descontar todas as próprias mazelas e todos os próprios sentimentos na pobre menina. O que me incomodou um pouco nessa história foi que as 100 primeiras páginas é só descrevendo como essa menina foi espancada em vários momentos da vida e por várias razões, ou como eu disse, porque ela derrubou um suco de laranja, ou porque o pai simplesmente não quis ficar com a família aquela noite, saiu pra noitada e deixou-a sozinha. Então tudo que de ruim que acontecia na vida da própria mãe, ela descontava na Gabriela. Tudo que acontecia de errado com Gabriela, ela descontava na Gabriela. Então, assim, ela achava motivos 1000 para espancar a pobre menina. Então, essa narrativa me cansou no começo, porque só foram essas descrições de espancamentos o tempo todo. E eu queria arrancar os meus cabelos fora, porque eu falava, não tem uma alma que possa ajudar essa criança, pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Enfim, o pai da Gabriela, ele era um ser humano muito esquisito, porque ao mesmo tempo que ele mostrava afeto pela menina, por outro lado ele não queria se indispor com a esposa e não questionava os espancamentos, né? Ele falava pra esposa, você não acha que tá sendo dura demais com a menina? E aí a esposa falava, eu estou criando a sua filha para que seja uma pessoa decente e não uma criança mimada, como a gente vê por aí. É isso que a gente tem do lado do pai. Até que, por conta desses espancamentos frequentes, o pai se afasta da mãe aos poucos e decide, enfim, um dia abandoná-las e morar com outra pessoa, porque já não tem mais aquela admiração e paixão pela esposa. Afinal, é uma cena horrível você ver numa criança injustamente sendo espancada por qualquer que fosse o motivo. Ele as abandona e dali um tempo a mãe conhece um outro rapaz e percebe que também a Gabriela já não faz mais parte da vida dela e ela precisa dar um jeito na história de vida dessa menina e decide então deixá-la em um convento. Ela aparentemente deixa de forma e avisa ali o pessoal do convento, a madre, as freiras e tudo mais, de que é algo temporário, que ela vai viajar por algumas semanas, mas ela volta para buscar a menina. O que acontece é que ela decide se casar com esse rapaz com que ela viaja e paga a estadia da Gabriela no convento dos 10 anos até os 18 anos e nunca mais volta. Quando a menina completa seus 18 anos, ela para de dar essa ajuda para o convento e a menina passa a viver ali no convento sem muita expectativa de vida, né? O
que é interessante nessa história é que aí a gente conhece, né, a história, a trajetória de vida injusta que Gabriela teve até esse momento. A gente percebe que a Gabriela carrega um trauma muito grande na vida porque ela tem certeza de que tudo sim é culpa dela, assim como a mãe vivia gritando pra ela que tudo era culpa dela, né, que o pai foi embora por culpa dela, que, enfim, a vida da mãe dela era um horror por culpa dela, tudo era culpa dela. Então ela vai para esse convento com muitos traumas, mas ela conhece a Madre Gregória, que é a Madre Superiora naquele convento, que a acolhe e percebe que ela não é uma criança comum. Além de ser uma criança muito bonita, educada, uma criança de ouro, é uma criança que carrega traumas imensos e a acolhe como se fosse filha. Então a Gabriela passa a conviver nesse convento de uma forma, como se aquele lugar realmente fosse um refúgio, como se o abandono da mãe fosse a melhor coisa que aquela mulher pudesse fazer na vida dela de verdade. Só que a história da Gabriela não morre aí. A gente vai conhecer a vida da Gabriela nessa outra fase e vão acontecer coisas aqui que... Cara, você fala, poxa vida, essa menina não tem um minuto de paz, sabe? Essa menina não tem um sossego. Quando a gente acha que ela tá no momento da vida dela que tá dando tudo certo, vem algo que desmorona tudo. Lá na frente a gente a gente se depara com uma outra fase da vida de Gabriela que também acontece algo que você fala, poxa, agora sim, agora essa menina deslancha. E acontece um outro momento da vida dela que é um momento de fundo de poço novamente. E aí a gente percebe que essa história nada mais é do que o quão resiliente foi essa menina desde muito criança. Essa menina, ela foi uma sobrevivente de vários acontecimentos da vida. E esse livro aqui se chama Um Longo Caminho para Casa, porque com o último acontecimento, com algo muito ruim que acontece na vida dela, ela realmente consegue entender quem ela era, o que aconteceu com ela. Lá quando ela tinha os seus 20 e poucos anos, ela consegue realmente encontrar o caminho dela, perceber quem ela era e o porquê ela passou por todas aquelas mazelas sem realmente nunca ter tido culpa de nada. Então é uma história muito pesada, mas é uma história muito interessante, muito bonita. Você não consegue se desgrudar de cada uma dessas páginas porque você quer um momento de alívio para a vida de Gabriela, né? Você não suporta ver uma criança, uma adolescente tão boa quanto ela era, sofrendo o tanto que ela sofreu. É um livro muito encantador, então eu indico para vocês. Mas eu preciso dizer para vocês por que não é o tipo de narrativa que eu gosto. Bom, esse livro aqui, gente, ele tem 366 páginas. E em muitos momentos, como eu disse no começo, que foram as 100 primeiras páginas apenas descrevendo anos de espancamento, eu acho que esse tipo de narrativa é uma narrativa muito extensa demais para pouco conteúdo, digamos assim. Porque é uma narrativa muito simples, não existe aqui muitos assuntos filosóficos para se pensar, não há aqui nada de analogias, de fábulas, de pensamentos filosóficos que você tem que ficar quebrando ou fritando o cérebro para entender. Então a narrativa é uma narrativa muito fluida. Mas para que talvez a autora prendesse a atenção dos leitores, ou é a forma de se fazer esse tipo de romance, talvez? Não sei, né? Como eu disse, eu não tenho uma bagagem muito grande de romances nesse estilo para dizer se realmente é uma narrativa normal para um romance ou eu que não conheço muito desse tipo de história, desse tipo de enredo, mas... eu achei muito repetitivo em alguns momentos, sabe? Do tipo assim, por exemplo, se vai narrar sobre a história do pai dela, né? Você vai falar alguma coisa relacionada ao pai. Naquele momento, Gabriela lembrou que o pai esteve... foi uma pessoa fraca não a defendendo. Em um outro momento, vai voltar a falar do pai e aí fala, então, Gabriela se deu conta de que se o pai não a defendeu naquele momento, ela só poderia concluir que o pai era um fraco. Aí um outro momento da vida da Gabriela de novo, que vai se mencionar o pai, como Gabriela já tinha notado que o pai era fraco, porque ele não soube defendê-la, ele não conseguiu defender, sabe? Então, assim, a todo momento a gente é visto com essa narrativa muito... com essas informações que já tinham sido jogadas para o leitor em outros momentos, a gente vai vendo esse tipo de informação
constantemente sendo repetida, isso me cansa um pouco, sabe? Porque quando eu releio que o pai da Gabriela era um fraco, eu falo, tá bom, eu já entendi isso lá na primeira página. Não precisa você vir aqui dizer de novo pra mim que o pai da Gabriela era um fraco. E aí o problema é que não se repete uma ou duas vezes, se repete o tempo todo, com vários momentos. Isso me cansa, que parece que é só jogando informação pro livro ficar mais grosso. Posso estar falando um monte de bobagem, gente, mas foi essa a sensação que eu tive. No geral, se a gente tivesse colocado essa história assim em umas 200 páginas, talvez, eu acho que teria sido muito mais fluida do que ela já foi, porque esse livro aqui eu li rapidinho, mas ela talvez não ficaria com tantas informações. Enfim, gente, eu não sei. Eu só sei que é uma história interessante, que eu acho que vale a pena ler. Vocês que gostam desse tipo de história, de enredo, de uma história mais dramática, da trajetória do personagem, né, de uma vida resiliente. Esse livro é muito bom, mas tem essas questõezinhas aí que não me agradam um pouco e talvez seja porque eu não gosto desse tipo de estilo literário, mas tá tudo bem também. E é isso, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês até aqui. Deixa aqui pra mim nos comentários se você já leu esse livro, se você já leu algum livro da Danielle Steel e me diga se de repente a narrativa dela é mais ou menos dessa forma, só pra eu me situar. E a gente se vê onde? É isso mesmo, no próximo vídeo. Tchau, tchau!